Cascão, nesse tempo do politicamente correto, dirigir um programa tão polêmico já deixou você queimado na rodinha? Cascão, te criticam por ser um diretor de programa tão polêmico. O pessoal mete o pau em você pelas costas? Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios da Avenida Paulista. Eu sou Luciano Varela e junto com a minha turma, Pastor e Babi, estamos aqui para trazer entretenimento, esportes, variedades, o que você quiser ver e ouvir. Para isso, a gente precisa saber, você já segue a gente nas redes sociais? Já está lá inscrito no nosso canal do YouTube? Não? Então não perca tempo, vai lá, se inscreva, deixe seu comentário em todos os outros programas que nós fizemos e também fale, eu quero ver fulano de tal, por que vocês entrevistam ciclano? Nós estamos aqui para trazer o que você quer ver. Tá bom? Para isso nós precisamos muito da sua opinião. Fora isso nós temos Instagram, TikTok, Spotify e todas as nossas plataformas estão aqui, ó. Você pode acompanhar, vai passar aqui, segue a gente lá. E no YouTube não esquece do que, Babi? De ativar o sininho. Ativar o sininho para receber as nossas informações, todas as informações. E hoje nós temos um convidado... bom, hoje eu tô com manto sagrado. Hoje eu vim de manto sagrado. Nossa, verdade! Babi. Ele tá a caráter hoje estou olha e aí. ainda com o primeiro logo ainda. Nossa. O pastor, hoje eu não sei se o pastor... A gente coloca o pastor na roda. Falar de futebol hoje foi sacanagem, né? Bom, depois 6-0. Bom, deixa pra lá, vai. Não vamos falar de futebol. O que aconteceu no 6-0 aí, gente? Fluminense deu 6-0 no São Paulo, Babi. Que tristeza. Teve um que perdeu também, né? Quem foi agora? O Palmeiras que perdeu, não foi? Isso é normal. Foi, né? Esse ano o Palmeiras, ele tem a tríplice coroa. Vice no Paulista, vice na Libertadores, vice no Brasileiro e vice quanto gastou para não levar nada. Mas, hoje o convidado sabe tudo de futebol. E mais um pouco, não só de convidado, não só sabe de futebol, como ele tá sempre com um ex-jogador. E o cara quando fala assim, toca a música, sobe a música, Cascão, você vai ver quem é. Mas por que Cascão? Vamos saber. Banho? Quem que é, pastor? Fala pra gente, vai. Eu, sem querer... Foi falado aqui que ele entende muito de futebol, realmente entende muito de futebol, mas também entende muito de televisão. Muito. Porque entender de futebol é uma coisa, agora você saber dirigir um programa que já é um clássico, tipo, você quer ver noticiário de futebol, assiste o programa dele, que é o Donos da Bola. Eu tô falando do diretor Cascão. Tamo junto, obrigado. Eu quero saber porque pastor também, você é pastor mesmo? É sobrenome. Então tá bom. Juan Pastor. Meu Cascão não é sobrenome, não. Na verdade, a história do Cascão... Primeiro, boa noite, pastor Luciano, Babi. Obrigado pela presença. O lance do Cascão é uma história antiga que teve... Eu fui assessor de imprensa do Guarani em 3 temporadas. Minha câmera é essa aqui, né? É essa daqui. Por 3 temporadas, então trabalhei no futebol também ativamente. E nessa época eu estava morando num apartamento que o Guarani pagava para mim. E aí aquelas coisas de futebol, né? Os caras não pagaram, eu fui despejado. Imagina, isso acontece? Nunca vi isso daí no Brasil. Já acontecia mais, né? Aí eu fui morar, enquanto a gente estava reformando ali, enquanto estava tentando equalizar os problemas financeiros lá do Guarani, o Neto, que na época é o gerente de futebol, que hoje é o apresentador do meu programa, já trabalho com o Neto há 30 anos, né? 29 anos esse ano. Craque Neto! Pois é, craque Neto. E não era craque, né? E até eu que inventei esse craque aí também, viu? Aí ele me colocou para morar com um dos irmãos dele, provisoriamente. Enquanto arrumava toda a casa? Enquanto arrumava. E aí um dia... eu tava com a minha namorada, que é minha esposa, a mãe daquela coisa maravilhosa ali, que era minha namorada na época, e o irmão do Neto não estávamos só nós dois. Aí ela foi na lavanderia e deu um grito lá, eu achei até que era um rato, uma barata, alguma coisa tinha acontecido. Quando eu cheguei para ver o que era, para socorrê-la, tinha uma cueca, mas não era uma freada em cima da máquina. Parecia que tinha um urso, assim, deitado na... Foi bizarro, assim. E aí, cara, ali foi muito foda aquilo. Foi você que deixou isso, Não, Cascão? aí era do Richard, que era do irmão do Neto. E aí, que infelizmente faleceu, o irmão do Neto. Aí, naquela ocasião, eu falei pra ele assim, pô, você é muito porco, velho, você deixar essa freada de caminhão aí...
Aí eu falei, pô, vou contar pra todo mundo. Só que era um domingo, e no futebol, quando joga no domingo, tem folga na segunda. Eu sou de São Paulo, eu vim pra São Paulo. Só que quando eu voltei na terça, ele inverteu a história e falou que era a minha história. Só que eu tenho, graças a Deus, a minha mulher para comprovar toda a minha história. Então o Cascão, na verdade, era para ser ele, né? Mas, cara, como eu nunca liguei para essa coisa de apelido, puta, eu tive tanto apelido na minha vida. Por incrível que pareça, eu era cabeludo, eu já fui Jesus. Cara, tem uma galera que me chama de Nalesso, que é o meu sobrenome. Muita gente, aliás, profissionalmente me chama de Nalesso na Band ainda. Cara, eu nunca liguei. Aí pegou e aí o Neto me chamava mais de Cascão. Nessa época do Guarani, uma galera brincou com essa história aí. E só que de uns tempos pra cá eu acabei, como eu comecei a produzir um conteúdo na internet também voltado pro Corinthians, eu acabei abraçando o apelido aí. Deu certo. Eu nunca liguei pra isso não. Vambora. E é Cascão com K. O Cascão com K, sabe por quê? Foi uma brincadeira, porque eu vi que a família do Maurício de Souza tinha processado uma moça que era Magali por causa de alguma coisa de melancia. Eu falei, puta, vamos pôr com K. Só que agora eu descobri que tem uma sorvete que é Cascão também. Se quiser me processar, tá tudo certo. Eu tiro, volto a ser Nalesso e não tem problema nenhum. Babi, como você ficaria se chegasse na casa do seu namorado e visse, não é nem freada de caminhão, né? Pelo jeito foi um off-road ali, né? Não, mas aconteceu um negócio comigo já. Eu tava dobrando a roupa de um ex-namorado. História antiga. E aí, eu fui dobrar as cuecas. Quando eu peguei, eu quase desmaiei. Eu falei, não. Mas não tava lavada? Era pra tá, né? Mas tem... gente, ou homem sei lá, é um negócio... impregnou tanto que depois de lavado ainda ficou. Não, tava lá. Eu liguei pra ele na hora e falei assim, ô meu filho, o que é isso aqui, meu filho? Por que você tá mexendo nas minhas coisas? Porque eu tô dobrando, eu tô limpando. E isso aí impactou no relacionamento? Ah, dá uma impactada. Fizeram um acordo. Aí eles fizeram um acordo, dá né? uma impactada. Não, ninguém é obrigado a lavar a freada de ninguém, né? E você já deixou uma freada pro namorado? Claro que também? não. A gente passa lenço, a gente passa com a mulher toda, sabe? Ah, nem todas, vai. Mas o padre, quando você casa, não fala, é no amor, na doença, na saúde. Ah, mas não na freada, na bosta, né? Não? Pelo amor de Deus, aí não. A freada não tá inclusa ali nas cláusulas? Não tá incluída, não tem jeito. Tem dó. Pede o... Mas, Cascão, me diz uma coisa, como é que você entrou? Você sempre trabalhou nessa área, você sempre quis entrar no futebol, na parte de artística, ou você começou em outra coisa e acabou sendo direcionado para essa? Eu sou jornalista, aliás, pós-graduado, né? Eu fiz pós-graduação na PUC e eu sempre quis... Aliás, se você pegar 90% dos homens que são formados numa faculdade de jornalismo, é porque... É um jogador frustrado, alguma coisa que era do futebol que não deu certo. Ah, então vamos. Eu tentei jogar bola também de moleque, não tinha capacidade e competência para isso. Mas, eu também quebrei o dedinho. Aí eu era goleiro. Você era goleiro ainda. Então, no goleiro, futsal ainda. Goleiro tem uma dificuldade maior ainda. Então, quer dizer, eu tentei, não consegui e acabei entrando no jornalismo. Fiz jornalismo... Temos um cara... Um gato. É de propósito isso? Pra não passar na câmera. Ele vai... Mas tá bem. Tá bem, né? Tá bem pra caramba. Acabou com o joelho do senhor. Rasgou todo o carpete aqui, o pastor... Cara, aí eu fui pro jornalismo e realmente, assim, eu acho que eu sempre fui do lance de comunicação mesmo, sabe? Desde moleque sempre fui muito comunicativo. Sempre conversei com todo mundo. Nunca tive tempo ruim pra nada, pra ninguém. Então... Eu acho que era o meu caminho mesmo e eu acabei entrando na tele... Assim, o meu grande sonho de moleque, é curioso isso, era trabalhar com jornalismo escrito, né? Acho que o meu sonho era trabalhar escrevendo para placar, sabe? Por Estadão, Estado de São Paulo. A parte de esportes. Porque eu tenho 47 anos, então nessa época ainda era muito forte essa parte do jornalismo escrito, né? Eu gostava de comprar placar para ler, enfim. Mas aí... O caminho levou pro... Mas você jogou bola? Pra televisão. Cara, eu nunca joguei bola profissionalmente. Nunca joguei bola, assim, nem... Mas fiz meus testes, passei até no teste na Portuguesa. Fiquei uns 5 meses na Portuguesa, mas foi bem o momento ali que eu tinha que ir pro colegial. Tinha uma prova, eu lembro até hoje. Tinha uma prova importante no mesmo horário do treino. E eu não fui no treino e aí o treinador falou, pô, se a sua prioridade é essa...
Enfim, faz parte. Você fez o caminho inverso do jogador, né? Porque fiz o caminho. Mas eu acho que o jogador, em geral, o que manda muito é a fome, as dificuldades mesmo, sabe? As dificuldades de que você tem na sua vida que transforma o cara em jogador de futebol. Não é... Você pode ver, principalmente... Eu falo aqui no Brasil, né? Sim. Obviamente que cada país tem seu jeito, sua própria raiz ali de como funcionam as coisas. Mas no Brasil, o jogador que dá certo, em geral, não estou generalizando, mas em geral, é o cara mais humilde, é o cara de origem mais humilde, que tem dificuldade, é esse cara que se esforça, que dá o sangue para jogar bola. Porque o cara que já está na faculdade, riquinho, eu só lembro do Kaká. E deve ter mais um ou dois aí. O resto é tudo... Sócrates, né? Que fazia faculdade de medicina, né? Mas o Sócrates passou... Não fome, mas eles eram vários irmãos, inclusive o Raí lá é um dos mais novos, mas eles passaram lá os perrengues deles em Ribeirão Preto. Só que depois o Sócrates se formou médico jogando bola. É diferente, não é? Lá quando ele era moleque era glorioso difícil. assim. Igual o Tostão, né? Que também se formou depois. Tostão também. E trabalhar no Guarani, como foi? Porque você pegou o Guarani quebrado praticamente, né? Não, Luciano, eu peguei o Guarani ainda nunca tinha caído de divisão, sempre nós estávamos na elite do futebol. Só que, cara, foi uma experiência única pra mim. Eu acho que eu me realizei no Guarani, sabe? Sério? Porque esse lance de querer ser jogador frustrado, que eu nunca fui, né? Eu acabei... Cara, eu participei de todos os campeonatos como assessor de imprensa, mas eu viajava uniformizado, eu comia a mesma comida dos caras, bebia a mesma bebida dos caras, fazia aquelas outras coisas que você imagina dos caras também. Cara... Quer dormir, tá, Babi? Eu tava na boleiragem, eu tava no rolê. Então, quer dizer... Então, mas eu sei, por isso que é até legal e me ajuda hoje no meu trabalho. Ninguém me engana mais, cara, tá ligado? Sim. Eu já passei por tudo isso daí. Então, e hoje eu lido com ex-jogadores que acabam sendo meus irmãos. Eu não é até como se fosse o irmão mais velho, chato pra caramba, mas é meu irmão. E a gente se dá bem, tem sintonia, sabe? E ele é uma presença... um respeito o outro. Não, né? E ele é um cara muito forte no meio, assim, muito respeitado. Então, quer dizer... o Guarani talvez foi a minha realização como um jogador frustrado. Eu viajei o Brasil inteiro com o Guarani. Então, quer dizer, eu era o único assessor. Eu fui o primeiro assessor de imprensa da história do Guarani. É muito louco isso. Sério? Eu trabalhei no Guarani em 2001, 2002 e 2003. Que absurdo. Então foram quase 3 anos completos. E, cara, foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana, assim. Conheci lugares que eu nunca imaginei, talvez nunca tivesse oportunidade de conhecer. Fui para Rio Branco, no Acre. Quem que vai? Você já foi para Rio Branco? Já. Mas ela é artista, né? Não, é que eu namorava e a pessoa era de lá. É verdade. Eu escolhi o lugar errado, é verdade. É verdade. Tá vendo? Eu conheço. Só temos 27, aliás, esse namorado dela aí é a única pessoa do mundo que eu conheço, que é no mundo conhecido, uma figura conhecida que é do Acre. Eu não conheço mais ninguém. Você conhece mais alguém que é do Acre? Não. De conhecida? Que eu peguei justo o lugar. Pô, você Desculpa, pegou... Não, Babi. foi bem específico. Foi muito específico, Eu fui desculpa. pra lá no final do ano, eu achei muito legal, me diverti bastante, sabe? Então, tem muito lugar no país assim que é maravilhoso, que você conhece em umas situações... Eu fui uma vez para Pelotas, né? Teve um jogo contra o... Não era o Brasil de Pelotas, era o Pelotas. E era o Guarani contra o Pelotas. E agora, que tá difícil falar agora... Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Tá difícil falar agora, mas os caras falavam, o clássico gay. Porque falava que Campinas, a água de Campinas... Antigamente falava muito essas palhaçadas. Hoje tá muito difícil de brincar com isso daí. Sim. Mas teve isso daí, cara... O que a gente tomou de catarrada... Porque assim, a saída do túnel do vestiário era colado no alambrado. Nossa. Cara, o que eu tomei de catarrada, cara? E tem essas coisas. Futebol tem dessas coisas. E muito, né? Porque a maior parte... No intervalo eu tive que descer para tomar banho, porque estava muito catarrado. Ai. Imagina que delícia você jogar assim. Ai, Deus livre. Correndo. E assim, o banco era perto do alambrado também. Ai, e não tinha cobertura nada. Cara, e aí... Puta, eu era o penúltimo, assim, do banco. Aquela parte que fica aberta, a lateral. Sim. Cara, os caras arremessavam de tudo na gente. Foi terrível, cara. É complicado, porque o povo em si...
que não está acostumado, que vê na Globo, vê em toda a televisão, acha que todo jogador é rico, que é tudo fácil. Na verdade, isso aí é 1%, né? Os caras fizeram, assim, acho que 2% dos jogadores de futebol profissionalizados no Brasil ganham acima de 10 salários mínimos, alguma coisa assim. A maior parte é perrengue. A maior parte é perrengue absoluto. O jogador se ferra pesado. O Neto fala muito disso no programa, né? É isso aí. Eu sou fã. Minha mulher que não gosta de futebol, não torce pra ninguém, adora assistir o Neto. É muito engraçado, cara. É muito louco. Outro dia eu tava num evento também, aí acho que alguém falou assim, esse aqui é o Cascão, ele trabalha lá com o Neto. Pro filhinho, assim. O filho falou, aquele homem que grita. Então você vê que, né, tem essas... Ele morava no condomínio onde eu morava antigamente. É verdade. O Neto. Paulistano. Aí uma vez eu tava lá com uma pessoa, né? Aí ele falou no programa dele, eu falei assim, meu Deus, Neto. Mas assim, ele é sempre querido. Sempre, muito querido, sabe? Ele é loucão, mas é loucão do bem. Ele é. E lá do Guarani vocês foram... Então, do Guarani, aí a gente sempre trabalhou junto, mas eu sempre fui ghostwriter dele. Então eu escrevi as colunas do jornal, na época ainda tinha muito disso, né? A gente fez o Eterno Xodó. Se tivesse... eu devia ter trazido para você, perdão, mas eu te envio, relaxa. Já que você é corintiano fanático desse jeito, depois você me passa seu endereço e eu te mando pelo correio. Fechadíssimo. Cara, a gente fez o Eterno Xodó, vendemos razoavelmente bem. O livro, tivemos os lançamentos bacanas e tal. Tivemos 2 edições, uma em 2002 e uma em 2012, 10 anos depois, com uma nova roupagem. A gente ampliou o livro. Que aí conta um pouco a história dele, né? Mas, foi ali que você se aproximou dele? Foi escrevendo o livro. Porque aí você conhece a família, aí você cria uma intimidade. Hoje, cara, eu tenho uma relação muito visceral com ele. É muito louco isso. Então eu já sei o que ele está pensando, ele meio que já sabe o que eu estou pensando também. Acho que é por isso que o programa funciona bem. Sim. Cara, nós estamos 13 anos, vamos fazer 14 anos no ar. Qual programa, tá aqui a Babi que trabalhou no Pânico, acho que a gente já está mais tempo no ar que também, o Pânico. Então, a gente já está mais... Você trabalhou com a Sabrina, né? Mas no Pânico, primeiro no Pânico. No primeiro Pânico. Então, cara, 14 anos e contando, porque o programa é um dos, se não for o mais, na proporção, é o melhor custo-benefício da TV Bandeirantes e é o que melhor... É um dos que mais fatura, né? E engajamento na internet. Então, quer dizer, não tem perspectiva de acabar, sabe? É muito louco isso. Então, a gente tem essa sintonia muito forte. E, cara, é por isso que... É porque é autêntico, né? Pra quem assiste, eu sou suspeito que eu assisto mesmo. Então, você vê que é autêntico. O papo que ele tem com você, o jeito dele. Ele não existe pauta, ele faz né? O programa você mais comigo mata, que né? com o Souza e com o Veloso, né? Que ele fica falando, Cascão, não sei o quê, Cascão faz isso, Cascão. Pô, Cascão, é isso daqui que eu quero. Não, corta, pô, não, cadê o... E é engraçado porque ele fica falando e a Carol, minha mulher, ela fica rindo. Ela ri. É muito engraçado, cara. É um programa que... Assim, mas é aquela coisa, o Neto às vezes tá de bom humor. Sim. Mas também às vezes está de mau humor, né? Como não pode entrar criança na Band, né? Mas agora, sabia que proibiram? Então, se você... Não podia já, não podia. Já não podia, mas agora... Mas antes você conversava, dava, sabe? O Neto sempre levou o Júlio, o filho pequeno dele, o Veloso também, o Antônio, que é pequenininho também, tem 5 anos. Então a galera levava os filhos. Você já foi comigo lá na Band? Mas a Isa, minha mais velha, já foi comigo lá. Então, cara, não era uma coisa nossa, sabe? Mas agora tá proibidaço. Eu não sei porque até hoje. Estou tentando descobrir. Da vida, né? Agora, programa ao vivo, assim, tipo, a gente sabe que o Neto, muitas vezes, ele não tem limites. Sim. A hora que ele tá com raiva, ele põe pra fora e não quer nem saber. Depois eu vejo o que eu falei, assim, né? Então, assim, você como diretor do programa, você já teve que ir lá, depoimento, assim, algum tipo de processo, responder? Cara, eu já tive que responder processo em defesa do Neto por injustiças de outras pessoas. Porque assim, o Neto é uma figura pública muito forte, né? Hoje a gente vai no... O pastor, ele virou meio que... A gente brinca, o Mickey Mouse do... Cara, você vai em qualquer lugar com ele, é impressionante. Não passa desapercebido. Não, mas não é que não passa desapercebido. Não passa sem ter, cara, 1 milhão de pessoas em cima, cara. É muito forte isso, cara, sabe? Às vezes a gente até assusta. Porque tem essa mentira do Ibope, né? Que a gente vê por aí, né? Muita gente
Aliás, a televisão muitas vezes é movida a vida inteira, né, foi movida pelo Ibope, mas eu sou muito crítico ao Ibope, porque eu acho que o nosso Ibope não corresponde com a realidade do que a gente vê nas ruas, assim, sabe? Eu acho que é muito forte a repercussão, e eu não falo só em São Paulo, eu falo no Brasil inteiro. Qualquer lugar que a gente viaja aí, o cara virou um fenômeno, sabe? E você começou lá, você não começou como diretor, você começou como estagiário lá, né? Não, na verdade eu já entrei. Foi assim, eu fui o primeiro estágio que eu fiz na minha vida, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei numa assessoria de imprensa, mas eu fiquei 6 meses, já vi que não era aquilo que eu queria. E aí eu fui pra Band, pra Rádio Bandeirantes. Eu fui estagiário na Rádio Bandeirantes em 99. Foi lá Sério? que eu conheci o Neto. Mas da Band... Mas aí eu só fiquei 1 ano de estágio na Band, e aí eu rodei pela Record, trabalhei na Globo. Aí eu voltei pra Band em definitivo, como eu tô agora, em 2007. Então, bastante tempo depois. Mas aí eu já voltei como editor do Jogo Aberto, que é o programa da Renata. Renata Fã. O Neto era comentarista da Renata. Sim. Na época ainda tinha o Dr. Osmar, tinha o Morsa, tinha essa galera aí. E a gente ficou 5 anos no Jogo Aberto, quando o Datena quis brincar. Grande Datena, um beijo pro Datena, eu gosto dele. Eu sei que os caras criticam pra caralho, mas eu gosto do Datena. E o Datena quis brincar de falar de esporte na televisão. Aí ele arrumou o programa que chamava São Paulo Acontece, lembra desse programa? Sim. E, na verdade, originalmente o SP Acontece era um jornal. Até era uma menina que era Miss Brasil, namorou o Pelé. Foi Miss Brasil, namorou o Pelé. Esqueci o nome dela. E ela era apresentadora de um jornal mesmo, um jornal tradicional. E aí o Datena pegou o horário para ele. Não, vamos falar de futebol. Aí foi ele, o Neto e o Ulisses Costa. Só que aí ele teve a proposta da Record na época. E aquele horário estava vago, porque assim, ele ia sair para a Record... E aí o Datena falou, não, eu queria que o Neto, parece que o Datena, parece não, é a realidade, o Datena pediu para colocar o Neto para apresentar o programa. E aí foi daí, só que eles não queriam deixar mais São Paulo Acontece, e foi feito ali o embrião dos donos da bola, e estamos aí até hoje. E você já chegou dirigindo? Não, aí eu comecei a dirigir o programa depois de 6 meses, eu ainda continuei esses 6 meses, porque a gente tinha um chefe na época que já sabia da minha relação com o Neto, ele falou assim, vocês vão fazer panela, então você não vai dirigir o programa não. Como se hoje todo programa de televisão não fosse o diretor com o que realmente faz dar certo. É isso, cara. Porque é afinidade, né? Eu acho que esse diretor que ainda trabalha aí, que eu gosto dele, ele me ajudou um tempo atrás aí, eu acho que ele deve estar arrependido nisso que ele falou. Mas enfim, já foi, né? Boa. E aí, pastor, alguma pergunta? Você que é corintiano, quer dizer São Paulino? Não, assim, você estava falando antes do Guarani. Você não está em depressão com São Paulo, não, né, pastor? Eu não assisto o jogo. Faz uma coisa que ele só corre. Ele tá correndo de tanta raiva, ele só corre. Eu não tenho mais assistido. Tem jogo de São Paulo. Eu não perco tempo assistindo, assim, sinceramente. Faz bem, não perco tempo. Porque virou uma perda de tempo, que você sabe que você vai ficar com raiva, vai ver aquele monte de cara lá, tipo... O problema é que ver jogo do São Paulo de quanto nós vamos perder, entendeu? Tá mais ou menos nessa pegada. O São Paulo ainda tá melhor que o Corinthians. Pelo menos na tabela, eu não sei quando o programa vai ao ar aqui, mas ainda tá. E a raiva que dá, porque assim, o São Paulo veio com uma safra boa de jogadores novos. Aí, do nada, venderam todos a preço de banana. Então, assim, tipo... É isso aí. Acabou. Tipo, um time que não aposta na base, tipo, o Palmeiras vende um cara, vende por 300 milhões. O São Paulo vende 10 caras por 30 milhões. Então... Isso é fruto de gestão incompetente. Tem outra... Cara, se falar aqui, o problema do São Paulo é o mesmo do Corinthians. São dirigentes incompetentes. E do Santos, né? Isso para não falar em corrupção, que, cara, desde que mundo é mundo tem no futebol. A verdade é o seguinte, corrupção sempre teve, porque os dirigentes sempre se sentiram donos dos clubes, né? Então eles sempre fizeram, é só ver aí a história do cartão corporativo dos André Sanches da vida aí, que... Acredito que compraram o Tadala? O que é Tadala? Tadala é Viagra, vamos dizer. É tipo um estimulantezinho. Tipo um Viagra no cartão corporativo do Corinthians. Babi, você não sabe o que é Tadala, Babi? Não, mas você acha que eu pegar alguém que usa precisa? Mas por favor. Que fase, né, Babi? Não, ainda não cheguei nessa fase não, gente, por favor. Então, no cartão corporativo do Corinthians, compraram o Tadala. E quem comprou? O ex-presidente. Então ele usa? Não só, ou ele usa ou ele dá pra alguém usar com ele, não sei. Mas quer dizer, não é só isso, tem várias outras coisas aí.
tem H externo, tem, cara, comprou joia, comprou um monte de coisa. Então, quer Ô, dizer, já existia a prerrogativa de usar o cartão. E era uma coisa que muito se fala internamente lá, que ele não fazia isso por roubar. Era uma coisa que já era normal, porque dirigente, o presidente, enfim, os dirigentes do clube social, num formato que é gestão de clube social, não pode ter salário. Eles não podem ter salários. Então, eles já que eu trabalho de graça aqui, vou usar o cartão corporativo do clube. Isso é um grande equívoco que ele cometeu, que pode ser o que vai arrebentar com ele aí. Ele pode até ser expulso do quadro associativo do clube. Mas, assim, desculpa, para que serve esse cartão corporativo do clube? Cartão corporativo toda empresa tem aqui. Vocês podem no Hora Bolas aqui, de repente tirar uma conta, fazerem uma Eles não me deram não, viu, Cascão? Olha, eu quero o meu, viu? Então eles dois têm... Vocês podem fazer, tá? Então, tá vendo? Vamos fazer um adicional para ela ou não, pastor? Deixa pra lá. Vocês podem fazer, que eu quero passar... então é só o Luciano que tem o cartão. Eu quero passar umas joias também. Então tá bom. Eu quero passar umas joias também, entendeu? Agora ele falou que caro. Pra que serve, então, esse cartão? Pra comprar aula. Eu quero meu cartão. Mas é isso, assim, então não só o Corinthians, o São Paulo, o Santos também, os clubes hoje estão quebrados. Todo, né? É que assim, os principais clubes do Brasil, eles ainda têm um formato de gestão antigo, do século passado, que era associativo ainda, que era uma coisa que, enfim, tem vários clubes hoje, como o Paulistano, o Pinheiros e o próprio Ipiranga, que a gente é sócio lá também, que são clubes que tem o formato associativo, mas não gere a grana que gere os clubes. Sim. Por causa do futebol. O futebol dá um dinheiro violento hoje em dia. Aliás, enfim, muito dinheiro, eu costumo falar isso, né? Muito dinheiro na mão de pouca gente dá merda, né? E sempre as mesmas gentes, né? Então. Isso que é o problema, né? Isso no caso do São Paulo, o Leco, o atual, que veio, pelo amor de Deus. E eles criam ali no estatuto dos clubes um modelo que eles não saem nunca, entendeu? Eles conseguem... Por exemplo, o do Corinthians, você só consegue ter direito a voto depois de 5 anos sendo sócio do clube, sem atrasar uma... Se você atrasar uma, você já perdeu o direito. Começa de novo a contar. Então, você tem 5 anos sem atrasar uma parcela para poder ter direito a voto. E aí, se você quiser ser conselheiro, você precisa ter 2 mandatos trienais, ou seja... de 3 anos. Então, por exemplo, eu virei sócio esse ano. Para eu poder ser candidato a presidente, eu preciso de pelo menos 11 anos. Isso sendo um cara que já vou ganhar as 2 eleições de conselheiro de cara. Mas cara, enfim, eu tenho 47 anos. Você vê, por isso que só tem os velhos lá. Sim. Por isso que tem os velhos, só tem velho lá. Mas estão mudando, né? Inclusive está sendo discutido aí, né? A SAF. Está sendo discutido. Está sendo discutido. A Safiel fez um trabalho de comunicação muito forte. O que é a SAF? SAF é a Sociedade Anônima do Futebol. Quando um clube quebra, como um time de futebol quebra, o governo criou esse modelo aí para tentar, muda o CNPJ, você consegue equilibrar o que está na dívida, o passivo da dívida, você consegue fazer um pagamento parcelado lá e começar do zero e ter fôlego. Então, foi criado a SAF. O Corinthians tem essa tal da Safiel, que eles aproveitaram a brincadeira da Fiel, que é o nome que é o apelido da torcida do Corinthians, que seria um modelo de SAF diferente dos tradicionais, Sim. que são SAFs de dono. É um mais que eles vão vender ações aos torcedores. Então a ideia é fazer com que o corintiano seja dono do Corinthians. Assim, na teoria é muito bonito, né? Mas tem que ver se a prática, o problema é quem está por trás. Se engaja. Tem que ver quem está por... Assim, as pessoas que estão por trás, que eu conheci, que é o Carlos, o Maurício e o Eduardo, parecem ser pessoas legais, mas tem que ver aí, tem que estudar melhor o projeto e assim. E os caras de dentro do clube não querem. Mas a única SAF que até agora, olhando de fora, parece que deu certo é a do Cruzeiro, né?
Mas a primeira não deu certo, que o Ronaldo comprou, fez merda lá, o Ronaldo que se coloca aí como salvador da pátria, ele não conseguiu fazer o Cruzeiro funcionar. Tanto que ele vendeu a SAF do Cruzeiro. Agora que tá dando certo. E aí com o Pedrinho, que é o dono do mercado lá, que é o maior mercado de Minas Gerais, ele que fez o negócio caminhar. Deu na mão de um empresário, que sabe gerenciar uma empresa. Exatamente, exatamente. Que é o que tem que ser, né? Quer queira, quer não, é isso que tem que acontecer hoje no país. Eu acho que, assim, cara, fatalmente os clubes estão fadados a virar SAF, porque realmente o modelo antigo já está ultrapassado e está todo mundo quebrado. Daqui a pouco vai todo mundo entrar em falência, não tem jeito. No Corinthians, no caso, estão falando em intervenção judicial por má gestão. Sim. O Corinthians vai, se os caras, aliás, o promotor Cássio, que tem nome do ídolo do Corinthians, né? O promotor já pediu a intervenção judicial e vamos ver o que vai dar. Eu conversei com o Osmar, né? Sim. Ele, inclusive... Osmar é o presidente do clube, o presidente, Babi? Hoje o atual Vou te presidente colocando do clube. a par dos Que clube? assuntos assim, do Corinthians. Aqui, tá. ó. Estou falando de clube. O que acontece? Eu troquei uma ideia com ele, que eu conheço lá, eu também sou um dos sócios. Só não frequento porque eu moro do outro lado de São Paulo, mas meu irmão tá lá direto, meu pai tava, a família vive lá. E eu acho que ele tá tomando uma atitude que ele tá sendo tomando bastante porrada, que é acabar com o basquete, acabar com algumas coisas. E eu acho que ele tá certo. A polícia eu não sei chegou. a sua opinião, eu não sei a sua opinião com relação a isso, mas na minha opinião, isso ele tá sendo certo, porque se o clube não tá conseguindo se pagar, o clube social dá mais prejuízo do que o futebol. Se você não começar a desmembrar, essa conta nunca vai fechar. No caso desse... assim, eu entendo o Osmar. O Osmar, o presidente do Corinthians, ele está tentando fechar as torneiras. É isso aí. Então, só que ele está fechando no lugar errado. Também. Então, quer dizer, ele está fechando umas torneirinhas que caem gotas, enquanto o do time profissional tem um monte de jogador ruim dos infernos ganhando R$1 milhão. Então, quer dizer, ele tem que fechar da onde está jorrando mesmo, claro. sabe? E ele sabe, no fundo, que ele vai ter que mexer. O problema do Corinthians agora os bloqueios que estão tendo agora, que ele vai ter que... E acho que a prioridade, eu já conversei com eles lá, a prioridade é arrumar a grana para evitar esses bloqueios e poder contratar jogador. Porque senão o Corinthians vai ter que jogar com o time sub-20.สó de bloqueio são 125 milhões. Por enquanto, né? Mas pode Transfer pintar ban, mais. né? Tem um transfer ban de 40, mas já tem ainda do Talheres, tem o do... Que é o do Garro. Que é do Garro, você tem o do Martinez, que é dos Estados Unidos. E vai pintar o do Rojas, vai pintar o do Maicon, Rojas. vai pintar de vários jogadores. Porque eles não pagaram. Assim, a verdade é que o presidente anterior, o Augusto Melo, ele foi muito nocivo a gestão dele. Ele fez tudo errado, sabe? Parece que ali aliás, a própria Tudo começou polícia... com a birrinha, na verdade, né? Com o Duílio saindo lá, largando um monte de conta e aumentando. Ele fez a maior janela de contratações da história do Corinthians, trouxe um monte de jogador e não pagou ninguém, cara. Então, quer dizer, por isso que está estourando todos os transferes. Agora, o que ele fez com o dinheiro, vai saber, né? Não só não pagou, como virou e falou, não, tá tudo pago. A polícia está monte de investigando aí, inclusive. Aliás, ele já foi... A polícia já está em cima dele. Vamos ver o que vai dar. Fala, Mas, Babi, me dá uma agonia ver você não falar. Vamos falar de qualquer coisa aí, vai. Qual é o seu time do coração? Meu time do coração é o Corinthians, por acaso. Só por acaso, assim, de leve, né? Só uma coincidência. Você sabia que o filho da Babi Que time torce seu filho? Ele é corintiano, mas ele joga no São Paulo. Uma coisa boa ele tem, né? Mas vai saber, Porque né? assim, criança, ele tem camiseta de todos os times. Tudo quanto é time. Tem camiseta que ele pede, mãe, eu queria do Haaland. Eu falei, mas que é Haaland, meu filho? O pai torce pra que time? De coração, eu digo. Eu acho que o pai dele, tá? Porque eu não lembro mais, mas é de Goiânia, eu acho que ele gosta do Goiás. Melhor você não falar, não, hein? Eu acredito que sim, mas eu não sei. Eu já não lembro mais, é demais, né? Porque faz muitos anos, né? Que a gente Quantos anos tem seu filho? Ele tem 6 anos. Pô, então não faz tanto. Faz anos. Assim. Pra Babi é um século. Eu me resetei. Então tá entendeu? bom. Aí eu não lembro das coisas. Aí é diferente. E você torce pra que time? Eu torço pro time que meu filho jogar. Qualquer um. E você quer que ele seja jogador de futebol? Olha, você vê que o jornalista, eu vou entrevistando. Sim, fica à vontade. Eu vou falando, né, mano? É até bom, porque as histórias dela é ótima. Ele é feliz jogando. Ele aprendeu a jogar antes de andar jogando a bola assim com a mão, sabe? Então... Ela aprendeu a posição que o filho joga depois uns 10 episódios nossos, né, pastor? Sim, aí eu de fiquei tanta sabendo. gente perguntar qual é a posição, ela foi Agora procurar. eu sei que ele é zagueiro.
Mas Aí ele eu é sabia. alto pra idade, então. Eu não sei. Não, pra idade, filho, Eu criança acho- alta sei pra lá, não idade. Mas sei, ele eu joga acho bem? que Fala pro- ele fala joga pro Cascão. bem, ele joga bem. O que, É. que o Você já técnico viu falou? algum pai falando, quem tá minha gata aqui que joga vôlei, eu jamais, porra, pra mim ela é craque também. Qual que é a posição dela no vôlei? Ela é líbero. Ela é líbero. O que é Aí, líbero? líbero é bom, hein? Líbero é aquele que tem que uma só toma Você entendeu? porrada. Aquele que tem uma camiseta de cor diferente. E só toma do porrada. restante do time. Já reparou isso aí? Já, reparei. Isso é Tem o um lá líbero. mesmo que... Só toma porrada. A gente tá com a diferente. camiseta do Dante aqui. O Dante era atacante, né? Era. Ou era meio de Era, rede? não, sei. é... Ponteiro. É ponta. É. Ponto. Sabe quem é o Dante? Dante é fera. É. E o que acontece? O líbero, ele fica lá só tomando porrada. Ele não pode atacar, ele só tem que receber. Tô errado? Conta um pouquinho. Vem aqui, pode vir. Vem aqui. Quer vir com o papai Vem aqui. Conta o que Conta faz. um pouco, já o que você faz é a o jogadora. líbero. Boa. O que faz o líbero, Lele? Conta aqui. Helena é o nome, né? Olha que Na linda. verdade, o líbero, Aqui. Baixa aqui, baixa aqui. Na verdade, o líbero pode atacar, só que a mão dele não pode passar do bordo superior da rede, que é tipo, tem a rede, não pode passar da Ah, fita. tá. Aí, tipo, você pode atacar pra passar a bola, essas coisas, mas, tipo, não pode atacar pulando, essas coisas. É isso que eu ia perguntar. Você não pode saltar. Não. Porque quem joga atrás normalmente no vôlei tem a linha dos 3 metros. É dali que ele tem que pular sem pisar para atacar. É, só que o líbero, ele não pode fazer isso. Só se ele for muito baixinho e a mão dele não passar da rede nem assim, entendeu? Entendi. Aí Então pode. bloquear também não pode. Não. Ela só fica lá recebendo as porradas lá de tudo quanto é jeito Tá, e né? sai, né? Também- E você sai, não sai? É, fica trocando com o central, que é a pessoa mais alta que fica no meio da rede. Na hora que seu time vai Eu atacar, tento você tem que entender sair. também, não consigo. É tá? difícil. É difícil. É difícil. Ah, eu adoro esporte, É que então- eu já acostumei, né? Então, pra mim, é A coisa minha mais filha fácil. também. A minha filha também joga vôlei. Então, e ela gosta de ser líbero também, por isso que eu sei tudo. Vai lá, Cate. Você vê, Obrigado, viu? Mas Olha é, o tamanho do bebê do papai. Mas- 13 anos, mas esse ela- tamanho de líbero não tem mas nada. ela tem 13 anos e tem as meninas de 13 anos no time dela que tem mais de 1,80 m. Meu Deus. Nossa. É, as meninas são muito Que grandes. isso? Tem uma que tem 14, né? A Duda. Tem 1,96. 1,96 com 14 anos. Ela foi convocada para a seleção brasileira. Gente, Com mas 14 é muito anos ela alta. foi convocada. Ó, só que E você ela é vê os líbero? pais. São dois. A mãe tem 1,96, tem a mesma altura, e o pai tem 2 metros. É. Mas daí Também não jogadores cresce mais também. também, né? Pelo Também amor de Deus. jogadores? Não foram jogadores, não foram. Mas ela acho que essa menina vai embalar. E o pai nessa, como fica? Cara, o pai nunca gostou de vôlei, a verdade é essa. Sempre fui do futebol mesmo, assim, gosto de basquete, nunca fui do basquete mais, né? Mas eu nunca fui do vôlei, só que por causa dela eu comecei a me interessar pelo vôlei. E até de ver jogos de vôlei e tal. Eu ainda tenho dificuldade de entender essa transição aí do líbero pro meio de... Na minha época era meio de rede, né? Agora é central. E os ponteiros, na nossa época era atacante. Na nossa época, acho que vocês têm tudo a minha idade também. Mas mudou muito. Mas, cara, eu curto vôlei. Assim, elas foram disputar o Campeonato Paulista Sub-14, né? Paulistão mesmo, 20 times, chegaram em 4º lugar. Infelizmente, perderam a semifinal. Mas, cara, a emoção que dá assistir assim é duro, né? Eu imagino a Babi também, não sei se tem os campeonatinhos, seu filho já disputa os campeonatinhos. Já Você disputa. quer matar os pais, Eu fico né? doida. Eu falo, vai bebê, bebê não, Pedro, vai Pedro. Porque ele olha assim, já querendo me matar. Bebê não, Bebê não pode não, falar né? bebê. Pô. Imagina. Você zoar Bebê. com os amigos. Não, e ele ainda porque é difícil entender, né? Mas olha, é incrível que a gente vê já que é um caminho ali que ele vai seguir. Sabe por quê? isso. Ele falou, mãe, eu quero uma JBL. Eu falei, pra quê, meu filho? Porque eu quero chegar no vestiário assim. Ah, é? Eu falei, Tá eu falei, vendo? "Ô, meu Tem que filho." ser uma JBL. Eu olhei assim, eu falei assim, olha, tá ali, né? Aí todo mundo tá ali. Chegou com a JBL dele, só ele lá fazendo gracinha. Eu falei assim, ô, meu filho. É isso mesmo, meu filho, é isso. Eu já entendi o teu. Aí, não tem jeito. Ó, e aqui... O fruto não cai longe da Do árvore, pé. né? Não. Não cai longe do pé. Aqui nós temos também Sim. uma disputa. Nós temos um quadro que é uma disputa acirrada, viu, Bora. Cascão? É com a Babi, chama de Frente com Babi. Vamos. Como é que funciona? É um bate-bola. Então não precisa nem perguntar. Já aceitou? Ó, da mulher aqui não é fraca. não. É Faz só umas a Helena perguntas. vai ter que... Não, eu fico a com a Helena lá isso, fora. a Helena Tá bom, vai tá ficar bom. lá. Porque... Aí o pastor que faz a vozinha de fundo, é isso? O pastor... Eu tô ligado já tô ligado já. Você é roqueiro ou não? Cara, na minha infância eu curti muito Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Você ouviu curtia pra 89? caramba.
Pra caramba. Lembra do Pepe Gonzalez? Lembro. Ô, Elemento, que rádio você ouve? Cara, você quer saber? É o próprio. Quando ele começou, alguma coisa me lembrava. Puta, Tá pior vendo? que, cara, Você tá do lado do Pepe Gonzalez. Isso é história do rádio, cara. Sim, total. Isso é história do rádio, muito legal. O rock and roll pesado começou Eu devia ter falado antes, porra, caralho, pra eu valorizar o Pepe, porra. Demais, cara. Eu ouvia muito, cara. O 89 era uma rádio que eu tive um momento da minha vida que eu ouvia demais, até indo pra faculdade. Tô falando aí de 20 anos, mais de 20, né? 95. 30 anos atrás. 90. Eu ia pra faculdade escutando a 89, cara. Direto. Escutava, pô, isso aí direto. Muito legal. E por falar em história, assim, tem alguma derrota, pode ser a seleção, ou pode ser o Corinthians, enfim, tem alguma derrota que foi a mais doída da tua vida? Olha, a que eu mais sofri foi a eliminação do Corinthians na Libertadores, principalmente a de 2000. O Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras em 99 e em 2000. Isso aí foi um período difícil para nós, corintianos, né? A gente foi eliminado 2 anos consecutivos pelo maior rival. O Palmeiras está sofrendo agora que eles perderam o Paulistão pra gente e foram eliminados na Copa do Brasil, mas não é nem perto daquilo. A gente sofreu, de fato, ainda 2 decisões nos pênaltis. Então, quer dizer, bateu na trave e aquele time... Uma pena, porque aquele time merecia... Sim. Eu considero aquele time do Corinthians, 99, 2000 ali, o melhor time, tecnicamente, da história do Corinthians, né? Que era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Edilson. E realmente aquilo magoou. Aquele dia, aquela noite... Cara, eu tava tomando uísque Wall Street, cara, pra você ter ideia. Eu enchi a cara de Wall Street pra afogar as mágoas, porque foi terrível. Mas a ressaca do dia seguinte, velho, meu Deus do céu. E na Libertadores, você foi na final? Que o Corinthians ganhou? Ah, sim. No Mundial também, no Japão, eu tava lá. Eu tava indo, mas não consegui. Então, eu era mais, né, assim... Mas agora quem me cobra é ela. Ela quer ir em todos os jogos também comigo. Corintiana também. Corintiana. Aquilo, eu vi alguém falando sobre isso, acho que foi o Benja, falando assim, cara, os filhos que não torcem pro pai, alguma coisa tá errada aí, os filhos que não torcem pro mesmo time do pai. E a seleção te emociona ainda? Não, não me emociona mais, eu acho que a última vez que me emocionou de verdade foi em 2010, eu acho que a corrupção visceral que aconteceu na CBF em todos esses anos aí, nas últimas gestões, que também é um reflexo das gestões dos clubes, né? Só tem bandido nesse meio, de verdade fez com que o torcedor perdesse esse carinho, essa admiração pela seleção brasileira. É só ver que hoje, e antigamente, nesse período que eu escutava você na 89, a gente parava para ver um amistoso da seleção contra o Japão na madrugada para ver a seleção brasileira jogar. Quem que para ver a seleção hoje? Ninguém, cara. Se colocar Corinthians e seleção, eu vou assistir. Se colocar o Corinthians contra o 15 de Caraguá, eu falo Caraguá, que também tenho família em Caraguatatuba lá, tem um casa lá. Mas o 15 de Caraguá, que é o grande time lá de Caraguatatuba, se jogar o Corinthians e 15 de Caraguá e um jogo da seleção, eu acho que dá mais audiência do Corinthians com o 15 de Caraguá. Mas você acredita que vai vir um Hexa? Então, eu não acredito que vai vir um Hexa, até porque tem seleções muito melhores que a do Brasil. E eu acho que os jogadores do Brasil perderam. Além de perder a identidade, eu acho que verdadeiramente para o brasileiro, o excesso de dinheiro fez com que os caras perdessem o foco em jogar bola, sabe? Você não vê os principais jogadores do Brasil, não são os caras que eram no passado que a gente lembra. Os caras não têm o tesão que os outros caras tinham lá, o Romário, o Ronaldo. Sim. Eu acho que foi a última geração pela camisa, foda. né? Antigamente. Eu acho que é muita grana, mano. Os caras estão lá na Europa, lá, foda-se. Puta, tem que ir pra lá, que merda. Eu acho que os caras de verdade pensam assim, puta que pariu. Tem que vir lá jogar amistoso contra Guiné, não sei aonde, que saco. De verdade, eu não vejo mais tesão nos caras em jogar na seleção. E Neymar, o que você acha do Neymar? Porque aqui a gente tem uma briga. Uma briga não, né? Rola uma treta. Divergência. Treta. A gente não briga. Divergência de opinião faz parte. Treta. Por exemplo, o nosso amigo ama o Neymar. Defende. Não amo o Neymar. Eu tenho certeza que ele vai ser o craque da próxima Copa. Ele não vai. O cara é um aposentado vivo, meu. Ele joga por fora. Você já deixou bem claro que... É aposentado. Eu entendi. Assim, ó, eu respeito o pastor, mas
eu acho que o Neymar é jogador. Concordo, Assim, Como o Ronaldo também foi em 2001, Não, em 2000. mas o tesão de jogar bola que eu falei aqui é totalmente diferente. Mas assim, a gente teve informação lá nos donos da bola. Aliás, é sempre assim, né? Porque o Neymar foi se consultar numa clínica lá e uma coisa sempre vaza. Sim. O Neymar tá com um problema no joelho, ligamento cruzado anterior. LCA. E a gente já teve informação que ele já ia largar de jogar bola, ia aposentar. Ele só não parou porque ele queria jogar, como ainda quer jogar a Copa do Mundo. Só que se ele tá com o ligamento cruzado, e eu operei o meu joelho também, jogando bola, cara, é pelo menos... O jogador em alto nível é pelo menos uns 7, 8 meses de recuperação. LCA é por aí. Cara, e o Neymar já tá com 33 anos. Cara, pra mim o Neymar foi E não se cuida, né? foi um dos grandes jogadores da história de todos os tempos, cara. Ele tá na mesma prateleira, pra mim, tá? Ele tá na mesma prateleira do Pelé, Ronaldo, Romário, esses caras. É que o Pelé tá em outro patamar, mas dos caras brasileiros, ele tá ali no topo. Para mim, eu nunca me importei com essas coisas, sabe? Eu acho que existe uma hipocrisia muito grande em falar que o Neymar faz putaria, que o Neymar faz... Cara, isso todos fazem. Sim. Todos fazem, certo, Mas assim, Babi? o fora do campo não quer dizer que ele é dentro do campo. Lógico que não. Não Aí o é Romário verdade? pra provar, né? Que ele Pô, faz mas é os isso. trem, né? Tá aí, tem as filhas isso. dele lindas, maravilhosas, Lógico. que é uma benção, não deixa de ser Lógico. benção. Mas o cara dentro de campo, ele mandava muito Sempre. bem. Então, quer dizer, eu não julgo o Neymar por isso, nunca julguei. Eu respeito demais a carreira do Neymar. Ele não conseguiu... A única coisa que ele não conseguiu foi a Copa e o troféu de ser melhor do mundo, porque de verdade tinham 2 caras melhores que ele. Ou pelo menos, eu acho ele melhor que o Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano fisicamente... tá acima, muito acima cara, dele. Então, é uma máquina, né? Só por isso, porque de fato... Mas eu não acho que isso desmereça a carreira maravilhosa. O cara jogou nos principais clubes do mundo, o cara foi artilheiro da Liga dos Campeões, foi artilheiro, campeão como artilheiro, o cara foi campeão mundial interclube. O cara conseguiu Libertadores, o cara conquistou tudo, cara. Então, eu só acho que em alguns momentos, estrategicamente na carreira, ele cometeu alguns equívocos, influenciado pelo pai dele, que na verdade, para mim, com todo respeito, aí é uma opinião, tá? Foi uma péssima influência na carreira dele. Se ele de fato tivesse uma gestão, se o pai do Neymar pai, que eu nem conheço pessoalmente, o Neymar eu já vi algumas vezes, mas o pai do Neymar não conheço pessoalmente. Pode até ser um cara legal, tal. Para mim tá tudo certo. Se o pai do Neymar pegasse o dinheiro do Neymar e aproveitasse a vida dele, parasse de encher o saco e deixasse para uma pessoa séria gerenciar, né, a carreira dele, eu tenho certeza que o Neymar teria ido um pouquinho mais longe, ou pelo menos tido um pouco mais de juízo em alguns momentos. Talvez ele tivesse feito algumas coisinhas a mais, mas, cara, o cara é um cara foda, mano. Eu não tenho o que falar do Neymar. E me fala uma coisa, agora mudando um pouco. Com relação... Você é jornalista. Sim. Você tem um programa ao vivo que toda hora tá dando, como você falou aí, sempre vaza alguma coisa. Sim. Como que vocês conseguem essas informações internas? Cara, é contato, é amigo, ou o cara faz questão de ligar, ganha alguma coisa, não ganha. Porque tem gente que é tudo por dinheiro, né? Não, mas não tem muito isso, não. Eu acho que é o relacionamento mesmo. Você pega assim, eu sou muito bem relacionado nas questões do Corinthians, o Neto muito mais do que eu, obviamente. Tem o Souza, que é do São Paulo, e o Veloso, que é do Palmeiras. Cara, a gente conhece... Nessa ramificação aí, a gente acaba conhecendo muita gente. Então, invariavelmente, sempre chega informação pra gente de quem vai contratar, de alguém que está machucado. Esse caso aí, um cara da clínica era amigo do Souza. Então o Souza já tinha feito exame lá, o cara da clínica. E tem muita boleiragem, né? O cara quer, não sei o quê. E o cara gosta, né? O cara quer puxar mostrar o saco. Isso aí tem pra cacete. Então o cara vai e conta. Então esse tipo, é tudo relacionamento. Na vida em geral, na nossa vida em geral, cara, o que conta mais é relacionamento. Por isso que a gente tem nossos filhos, a gente tem que educar os nossos filhos no sentido de se dar bem com as pessoas e não fechar, porque você fecha a porta, cara, sabe? Então é mais ou menos por aí, mas o programa funciona... Eu acho que o nosso programa é muito mais opinião do que informação. Sim. Que é o lance do Neto ser muito combativo. A gente tem os lances polêmicos. A gente tem também o Godoy, que é comentarista de arbitragem. Então a gente conseguiu formar um time ali que mescla com jornalistas e a gente consegue fazer com que a engrenagem funcione bem. Sim.
Agora, recentemente você passou por um perrengue, aliás, do lado do Neto, como sempre, né? Sim. Tipo, da tal da Gangue da Pedra que atacou vocês. Como que foi essa história? Puta, isso aí foi... Cara, foi um bagulho que eu nunca esperei, eu nunca esperava passar por isso, mas aconteceu comigo. A gente tava saindo da TV Bandeirantes e, cara, era o meu último dia de trabalho que eu ia sair de férias. E aí eu peguei, e eu tava com o meu carro, e eu tinha mania, eu não tinha o Waze no carro, na multimídia do carro. Então eu tinha aquela mania de... Dá licença aqui, pastor. Eu tinha aquela mania de deixar o celular no painel, naquele suporte de painel. Então isso chamou a atenção. E curioso, só que o cara se deu um mausaço, né, cara? Se tem um cara azarado, é esses caras aí. Porque olha só, cara, o assalto... O assalto, né? Não sei se é assalto, furto, mas enfim. Assalto. Esse assalto aconteceu na esquina da Band, você conhece bem, na subidinha, rotatória, subindo para cortar o Morumbi ali e ir para Juscelino. Mas ali é complicado, né? Mas aquele condomínio do lado direito é da família Saad, com todas as câmeras Full HD, 4K, sei lá. Então, quer dizer, o cara se deu mal, porque quando ele viu, e a gente já percebeu, porque depois eu fui na polícia para reconhecer os bandidos lá e tudo, e ele mostrou o caminho do carro. O cara estava parado naquela rua que pega para ir para lá, estacionado. Ele estava esperando alguém passar e observou o celular no painel. Aí eles me escolheram, tanto que no carro do lado estavam 2 amigos meus da redação da Band, com os vidros abaixados, com os celulares na mão. Então, quer dizer, ele foi no meu carro, mirou, ele já sabia. Então ele foi, ele quebrou o vidro, pegou o celular e correu. E o Neto do lado. A reação instintiva nossa, vamos pegar os caras. E a gente, não sei se vocês viram isso daí, a gente desceu do carro para pegar os caras. Sim, saiu correndo. Cara, e eu não peguei por pouco, porque aí eu desci, tava na esquina, só que na esquina tinha um carro para dar fuga. E aí o cara pulou no carro, foi uma distância daqui onde estão eles ali, ó. Só que ali, aí o carro pegou e saiu. E aí não teve o que fazer. Só que o Neto, ele não pegou... E o Neto tá com o celular dele na mão. O cara quebrou o vidro. Eu tava dirigindo. Então, o cara... Ele quebrou o vidro de qual lado? O quebrou pelo lado do Neto. Tá. Com o Neto com o celular na mão. Só que ele pegou meu celular no painel e o Neto com o celular na mão. Entendeu? Então ele tava muito focado. Era ali. aquele que ele queria mesmo, ele né? queria... mas é porque é o que ele viu. Ele mirou ali. Na época o do Neto era o top do iPhone, o meu era o iPhone 11 lá. Mas enfim... ele pegou o meu, levou embora. Na hora o Neto ligou pro secretário de segurança, ligou pro Datena, que ligou pro secretário de Segurança Pública, enfim. Resumo. Ou seja, ele podia da ter roubado ópera. de qualquer um. Em 2 dias estavam todos presos. Isso não Graças acontece a numa Deus. situação natural. Não. E em 2 dias, aliás, em 2 dias eu já estava com o iPhone top da época, que eu acho que era o 14 Pro Max na época, né? Já estava com o carro com a blindagem, tudo nos... Esses que você costuma fazer aí, Babi, essas... Os jabá. Jabá que você costuma fazer. Isso é aí. maravilhoso. Maravilhoso, então. Eu não Ainda estava bem que acostumado com existe. isso. Mas aconteceu comigo também. Eu tive essa experiência. Então, em 2 dias, estava com o celular top, o vidro com a película lá, tudo bonitinho. Então, estava tudo certo. E ainda saímos como herói, porque apareceu no Datena lá, pega os... Craque Neto pega não sei o quê, e parece nós correndo atrás dos bandidos. E os bandidos, eu passei agora por uma audiência recente, estão presos até hoje. Ou seja, isso aí já aconteceu há mais de 2 anos. E é raridade, hein? É raridadíssimo. O cara preso até hoje? Mas é que virou público, né? Sim. Então por isso que eu falei, o cara deu um azar tremendo. Claro. E assim, o que você falou muito da amizade com o Neto. Sim. O que faz, que tipo de assunto faz você e o Neto brigarem, discutirem? Você falou que vocês brigam bastante. Corinthians. Porque a gente tem opiniões muito diferentes de tudo que se passa no Corinthians. Tanto na parte de gestão, tanto na parte de futebol. Obviamente que ele é muito mais capacitado para falar, mas eu sou torcedor, a gente é torcedor, a gente tem nossa opinião também. Sim. Não é ele jogou bola, ele tem know-how para falar? Sim, mas eu também tenho minha opinião, cara, eu não baixo a cabeça. Se eu acho que aquele jogador é ruim, não é porque o Neto tá me falando que é bom que eu vou achar bom. Eu acho ruim, ele é ruim e acabou, sabe? Então, é o que faz a gente divergir, assim. Tanto que a gente diverge 95% quando fala de Corinthians, a gente pensa diferente. É muito louco isso. Corinthians é difícil, né? É muito vocês louco. têm. Eu achei engraçado e legal uma coisa, que eu vi que vocês têm vocês fazem tanto sucesso, os donos da bola, que vocês têm uma criança, um menino, que imita você, o Neto, né? É o
o menininho, o mini craque. É, o mini craque. Bernardo, né? É o Bernardo. Esse figura aí, ele é de Campo Grande, o pai dele, o Júnior. Eles são de Campo Grande, eles vieram para São Paulo. Na verdade, o sonho era de conhecer o Neto e, cara, ele conquistou um espaço como mini influenciador aí, cara. Sim. Hoje ele tem, acho que mais de 400 mil chamei ele para vir, mas não me respondeu no WhatsApp, no Instagram até hoje. O pai dele já era da rádio lá em Campo Grande, trabalhava como radialista em Campo Grande. E ele viu enfim, muitas pessoas falam sobre uma suposta exploração. Eu conversei bastante com o Júnior em relação a isso daí. Mas o menino gosta, cara. Ele curte fazer. E é desenrolado, né? Ele é desenrolado, ele curte fazer, muito inteligente. Eu só falei assim pro pai dele, o Júnior, você tem que ter cuidado para não fazer com que o menino perca a personalidade. De verdade, cara, porque ele é muito jovem. Quantos anos tem o Bernardo, filha? 10 anos. Então, e ele tem ainda mais 2 filhas gêmeas. Então, eles saíram de Campo Grande, vieram para São Paulo, a família inteira, alugaram um apartamento. Eles estudam no Colégio Amorim, que tem parceria com o Corinthians, com bolsa, em troca de publicidade do menino. Então, 3 crianças em troca de publicidade do menino. Então, o menino fala da escola. E todos os jabás lá, ele fala direto de restaurante. Todas essas coisas que a Babi faz aí, o menino já faz também. Eu acho que é um caminho interessantíssimo mesmo. É o mundo de hoje, não é, Babi? É publicidade, é publicidade, é umas coisas legais. É engraçado que, além de tudo, eu sou agente comercial do Neto, então muitas vezes eu vendo o Neto e a gente faz também essas paradas com o Neto. Agora a gente gravou para a Amistel da final da Libertadores. Então tem muito disso. Eu acho que é um nicho bacana de ser explorado, sabe? A televisão ficou muito cara, principalmente as grandes TVs. O valor investido pelas marcas é muito caro, né? Então a internet é um caminho interessante para você aproveitar pessoas como o Neto, como a Babi, para expor a marca dele, entendeu? É uma nova forma, né, de se divulgar, né? Dentro disso que você falou da TV que é muito cara, tal, e da internet, assim, tipo, você se imagina um dia você largando a Band, você e o Neto, assim, largando a Band, indo para uma Cazé TV ou para uma GE TV, por exemplo? Cara, o Neto é um pouco mais receoso, né? O Neto fala, ele tem 59 anos, vai fazer 60. Então ele falou, porra, é porque assim, a gente está tão consolidado, como eu disse no começo do papo aqui na Band, o programa de audiência boa, de comercializado pra cacete. A gente tem 8 merchandise no programa de 1h30. Ninguém tem isso, tá ligado? Então é muito forte o programa. Se largar isso, precisa ser por algo muito bom, por uma oportunidade muito boa. Assim, se você, pastor, se perguntar, eu me enxergo mais. Porque assim, eu acho que eu tenho mais o perfil desse tipo de... Eu sou um pouco mais jovem, mas eu tenho esse perfil ainda do trabalho que os caras fazem na Cazé. Mas o Neto eu acho difícil. Mas não é impossível. Tudo é questão de proposta, né? Tudo é questão das oportunidades que acontecem. O Neto teve agora a proposta do SBT, inclusive... para fazer a Libertadores aí, mas ele parece que ele acertou renovação de contrato com a Band. O Neto gosta muito da Band, tem uma amizade muito grande com a família Saad. Eu acho que dificilmente ele sai com 60 anos, ele deve trabalhar mais do que uns 5 anos e parar. E ele também teve uma história, né, lá dentro, que ele foi muito boicotado no começo, né? Você não sei, mas ele fala, inclusive, né? O problema dele, e não foi ele. Sim. Ele começou como comentarista no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e existia um preconceito muito forte contra o ex-jogador. A gente estava até brincando aqui, né, nos bastidores, falando que o ex-jogador é um ser diferente, uma espécie diferente. Sim. Porque ele tem um pensamento todo peculiar, ele tem atitudes todas peculiares, né, Babi? Faz algumas coisas diferentes. Então, tipo, é normal, quer dizer, para quem conhece é normal, mas para quem não está acostumado, gera um pouco, é difícil. Então, eu tinha esse preconceito já. E os jornalistas mais antigos, que você vai lembrar... Isso na Band, né? Não, porque... Não, em geral, na época. Geral? Dalmo Pessoa, tinha o Avalone, tinha o Chico Lang, tinha uma classe de jornalistas mais... Perdão.
tinha uma classe de jornalistas mais antigos que falava mal. Eu não estou falando desse especificamente, mas o Dalmo falou. O Dalmo hoje é falecido, mas eu lembro que o Neto teve um problema com ele. Realmente existia um preconceito. Se não era escancarado, se o cara não falava na hora, ali nas entrelinhas, nos bastidores, tinha esse preconceito. Que hoje não tem mais. Que hoje acho que o ex-jogador tomou conta das principais emissoras. Aí você vê jogador em todo lugar, a Globo mesmo tem um monte. Virou moda, né? Virou moda. Mas eu acho importante, fundamental, eu sou um defensor do ex-jogador pela visão, cara. Eu acho que a casadinha do ex-jogador com jornalista é o caminho ideal. E teve durante algum tempo aí essa casadinha, mas tem muitos que a Globo só está colocando o ex-jogador para comentar. Às vezes as meninas, a Ana Thaís, que é minha amiga, também faz na Globo, que aliás tem esse negócio da mulher no futebol também, que sempre teve um preconceito. Eu acho que as barreiras estão sendo quebradas com o tempo. A gente falou aqui do ex-jogador, mas principalmente o lance da mulher. A gente está vendo mulher narrando com frequência na televisão. A gente falou isso com o Ivan Bruno, né? Que nos deu entrevista aqui, ele falou. Grande Ivan. O Ivanzito. O Ivan que eu julgo, tá? Mas aí é minha opinião, eu julgo talvez um dos caras mais completos eu também. do nosso jornalismo esportivo, um cara que sabe falar de todos os esportes. Ele estuda a fundo, ele mesmo fala. Estudioso, mas é uma pena que não tem o espaço que deveria ter. Sim. E tá faltando renovação, né, nesses 9, porque assim, a gente vai lá, de novo a Copa no SBT vai estar o Galvão pelo SBT, né? Aí... Mas, cara, muito legal, assim, aconteceu, vocês há de convir comigo que um tempo atrás era só Globo, dominava tudo e ninguém fazia nada. Eu acho que isso quebrou. Hoje a gente vê coisa na casa, hoje eu tenho dificuldade, você Amazon também, Luciano. Quando, jogo do Corinthians, onde vai passar? Sim. Você pesquisa antes de saber, porque hoje muitos canais passam os jogos. Então tem essa... Hoje eu acho que abre o mercado para todo mundo trabalhar, para o jornalismo esportivo trabalhar, e antes era todo mundo na Globo. Eu já perdi emprego na Record, quando eu fiquei 5 anos na TV Record. Eu saí porque o futebol saiu da Record e voltou para a Band. Porque assim, na época a Globo tinha o contrato e por lei, por contrato, ela tinha que passar uma porcentagem para outra emissora. E era na Record. Aí depois voltou para a Band. Quando saiu aí eu fui mandado embora da Record e fui para a Band. Então tinha muito disso. Tinha aquela equipe transitória que ia nesse rebote da Globo, as equipes. Troca de cadeira só. Troca de cadeira. E a Globo lá, bonitona, grandona, pagando uma miséria para os caras de redação, porque só quem ganha salário são os grandões. Enfim, eu sei porque eu trabalhei lá também, sabe? Então eu ganhava mais na Band do que... eu era editor, né? Na ocasião eu era editor ainda, mas eu ganhava mais na Band do que os caras da Globo ganhavam. E na Globo todo mundo acha que... Eu concordo. Uma dúvida assim, outro dia eu estava vendo assim, porque quando a Record pegou o Brasileirão, tipo, ela pegou lá, vai transmitir jogo do Corinthians quando for em casa, o jogo assim, o pessoal que era ligado à liga deles, tipo, quando fosse mando de casa, mando de campo do Corinthians, quem ia transmitir era a Record. Só que aí, de repente, isso sumiu e aí, por exemplo, sei lá, chegou um dia Corinthians e Botafogo em casa e quem transmitiu foi a Globo, não foi a Record. Por quê? Porque eles chegaram num acordo. Porque eles estavam... A Record abriu mão? Abriu mão porque deve ter ganho algo. E também tem troca. Rodízio, né? Teve rodízio. Entendeu? Deve ter algo em troca, porque muitas vezes assim, os jogos do Corinthians, o grande filé mignon, todo mundo quer passar os jogos do Corinthians, que é o que dá audiência. Então, tem 5 jogos do Corinthians na Globo. A Record vai passar tal jogo, mas do Corinthians não pode passar. Então, às vezes, um abre mão aqui, mas cede aqui para ganhar aqui. Então tudo é acordo, cara. Eu te dou o jogo de quinta e você me dá o dia do domingo. Isso aí, exatamente. E teve nessa última renovação, cada um tem uma prioridade. Então, o primeiro é a Amazon, depois passa a ser a Globo, depois passa a ser a Record. Então, sempre um vai escolher primeiro e depois vem os outros daquela rodada. Tem um acordo, acordo pré-estabelecido. Isso aí, que aliás não é pré-estabelecido um acordo, mas depois eles vão mudou no meio do campeonato. Eu lembro que no começo do Campeonato Brasileiro, a Record, jogo do Corinthians em casa, era dela. Eu gostaria de ver um cenário disso aí, de transmissão de direitos de jogo. Um cenário que é utópico aqui no Brasil, que seriam os próprios, como acontece nos Estados Unidos, né? Os times da NBA, os times da NFL. Cada clube ter sua própria emissora e passar seus jogos. Eu sonharia em ver isso um dia no Corinthians, que é o nosso time, mas que todos os times fizessem isso.
E me fala uma coisa, com relação à Rádio Craque Neto, você trabalha lá, não? Não, das mídias do Neto lá, é a única, eu sou um colaborador, né? Alguma coisa que eu posso contribuir, eu contribuo, principalmente comercialmente, mas não, eu não tenho decisão nenhuma. Lá ele tem um sócio que é o Sidney, mas é um fenômeno no YouTube, cara. A rádio do Neto chegou a 2,5 milhões de inscritos. Caraca. Transmitindo jogos, vários jogos, acho que eles transmitem cerca de 80 jogos no mês, cara. Bastante coisa. Só eles, Bastante né? coisa. Sem passar a imagem do jogo, hein? E jogos assim, jogos do Corinthians, que é o que o Neto... E o Neto faz os do Corinthians e a final agora da Libertadores ele fez. São jogos que eles conseguem colocar mais de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de visualizações. E a ideia foi do Neto? Cara, a ideia foi do Sidney, cara. Por incrível que pareça, trouxe pro Neto e ele abraçou. Na ocasião, assim, o Neto até me chamou para fazer, mas eu tinha muita coisa, minhas filhas eram pequenas, eu não conseguia abraçar o mundo, né? Sim. Mas eu fico muito orgulhoso de ver, mesmo que de fora, assim, é o lance de querer ver os amigos bem. Como eu quero que vocês sempre se dê bem aqui, eu querer o bem das pessoas. Plante o bem, colhe o bem, né? Tem muita gente que quer o mal dos outros aí, mas eu não sou um deles. Agora, não como diretor de TV, e sim como torcedor. Sim. Você no que vai assistir a Copa com Galvão Bueno no SBT... E com aquela coisa dele que a gente está acostumado a tantas Copas, ou você vai continuar na Globo, lá com, sei lá, quem que vai transmitir na Globo? Pô, pastor, isso é uma boa pergunta, cara. Eu não tenho vontade nenhuma de ver a seleção, cara. Mas vou como viajar. é a Copa, eu quero ir no bar, né? Aproveitar. Assim, eu quero o evento, eu quero aproveitar o evento. O que vai dar? FanFest, eu vou pra FanFest. Gente, eu sou igual ele, eu separei os meus lookinhos. Isso. Entendeu? Já Porque separou? Pra mim só me interessam as fotos. Eu vou passar eu vou separar o meu lookinho, minha cerveja. O lookinho, a camisa do Corinthians preta, a camisa do Corinthians branca, exatamente depois isso. a preta e branca e assim O vai. lookinho para a Copa também já está escolhido, é vermelha e amarela. Pronto aí, pronto. Que é bem Cascão, Espanha. a gente quer agradecer você, Imagina, obrigado pela presença, obrigado pela paciência, porque a gente tinha marcado algumas outras vezes, tivemos que desmarcar, obrigado mesmo por estar aqui. Eu que Mas agradeço. quem vem aqui nunca sai de mãos vazias, né, Babi? Porque nós temos um presente. A nossa patrocinadora BLCK Brasil. Conheço a BLCK. Conhece? Eu adoro os bonés dos caras da BLCK. Então eu agradeço você vai ganhar demais. mais um. Eles já conhecem. Então, não tem nem muito o que falar. Muito fera, muito fera. O eu Júlio gosto lá, muito dos caras, o Júlio Max, nosso parceiro, que é o dono da abraço pro BLCK Júlio. Brasil. BLCK tá aí. arrasando sempre nos Aí. bonés. Aí, ó. Todo convidado que vem aqui fica bom com esse boné, Pois é. gente. Pô, eu adoro mesmo. Aliás, gostei, hein? Baita patrocinador. É o melhor boné que tem, é o deles. Sim, É verdade. hoje é o verdade. melhor, tá batendo De de frente verdade. com muitas outras marcas. E detalhe, o que é legal, Ele que eles mandou não uns têm do só... Corinthians lá, tem Sério? uns do Corinthians. Ah, Pô, tem essa- do do Memphis, né? Ah, já vai querer, ó. É lógico que eu quero. Pode Vai pedir querer. Eu lá. vou lá. Não, e detalhe, sabe o que eu descobri? O tio dele trabalhou comigo no Zezé de Camargo e Luciano. Ele era motorista nosso do ônibus. Ele é sobrinho do cara. Que legal, né? Do Adriano. Pode nosso pedir que parceiro. eles tenham do Coringão lá. Não, nós vamos lá. E ele não tem só boné, isso que é legal. Eles têm camiseta, eles têm bermuda, eles têm relógio, eles têm chinelo. Você Jaqueta. sabia disso, não? Jaqueta. E como é que é o Jaqueta. Instagram deles lá pra eu entrar? BLCK Brasil. BLCK Brasil. Mas se você quiser, aqui em cima nós temos o QR Code aqui. Você que tá aí, você pode entrar no QR Code aqui, já cai no Instagram. No Instagram lá você vai ver tudo que tem e já vai direto também pro site, que é blckbrasil.com.br. Lá você pode comprar online, ou senão você vai numa loja que tem na República, que tem na Barra Funda lá. Você tá em outros lugares que você também pode comprar pessoalmente os melhores bonés. E entrar é muito fácil, dura é escolher qual, porque é tanta, Vai querer levar tanta tudo. preciosidade de boneco. Não, e é legal na Black Friday agora, eles fizeram 72 horas ao vivo, De live. fazendo só promoção de venda de boné. Que Foi legal. muito legal, Show. cara. Muito legal. Agradecer eles que eles, uma vez, faz já um ano atrás, aí eles me mandaram pra gente lá, pro Neto também, mandaram vários bonés legais. Foi acho que do aniversário de 115 anos que eles fizeram. Legal. Pede lá. Você Não, você vou precisa. lá. Não, eu tem vou uns lá. boné fera lá. Essa semana nós estamos lá, eu e o pastor, nós vamos passar lá essa semana. Mas do São Paulo não tem, viu? Não, pastor? é boné, os caras só... Não, tem uns rosas. Mas obrigado, Cascão, por Obrigado tudo a aí. Se vocês, quiser pô. deixar contato aí, o Instagram da galera. Pô, eu quero agradecer vocês demais aí, prazer conhecer todos vocês aqui. Pô, o cara é uma lenda do rádio aí. O Elemento. Cara, e eu fico feliz.
Meu Instagram é EuCascão. Sabe por que EuCascão? Porque uma vez eu precisava do diferente, né? Aquele negócio do Cascão e tinha o negócio do sorvete que eu descobri. Aí eu tava vendo, tinha o do Xamã, sabe? O Xamã, que agora tá na série aí. Aí o do Xamã era Eu Xamã. Eu falei, pô, combina, velho. EuCascão. Então, EuCascão com K. Com K, EuCascão. Então, vou mandar um abraço para todo mundo aí. Na verdade, eu gero um conteúdo de Corinthians na internet também. A gente tem um canal chamado Alambrado Alvinegro, que é um conteúdo segmentado também. Mas o que vocês falam lá? A gente fala dessa porrada nos caras. Eu tenho um quadro lá que chama Descascando, com a brincadeira do K. Descascando, Precisa ir lá, bicho. E a gente recebe também, a gente tem um esquema de podcast como o de vocês aqui, onde a gente recebe vários personagens. Ex-jogador, cara da política, os ex-presidentes todos foram. Então, quer dizer, a gente fala bem... Depois eu vou te mandar o link, você vai curtir. Boa. Precisa ir lá. E um recado. Ô, Cascão, você aí, Proneto, olha, muito obrigado pelo programa que vocês fazem, que é o melhor programa de esportes, é o que eu gosto de assistir, com certeza. Você podia mandar esse áudio pra mim depois pra eu mandar pros meus amigos. Obrigado, viu? Obrigado. Mas não acabou não, sabe por quê? Por quê? Porque agora, Cascão, você está de frente com o Babi. Cascão, te criticam por ser um diretor de programa tão polêmico. O pessoal mete o pau em você pelas costas? Cascão. Oi. Nesse mundo do futebol, você já tomou muita bolada nas costas? Não. Nunca tomei bolada nas costas, não. Cascão, nesse tempo do politicamente correto, dirigir um programa tão polêmico já deixou você queimado na rodinha? Também nunca me deixou queimado na rodinha, não. Cascão, te criticam por ser um diretor de programa tão polêmico. O pessoal mete o pau em você pelas costas? Não, eu não tenho esse negócio aí, não. Cascão, já teve problemas com a justiça? Já te botaram no pau? Também não, depende desse pau seu aí, né? Esse aí que você tá falando, não. Cascão, se o neto te xingar, o que você faz? Mete a boca? Puta, sai fora. O negócio dele não dá, não. Tô fora. Cascão, fazer programas te dá uma grana? Dá grana, pronto, falei. Cascão, como é o Cascão no trabalho? Pega duro logo cedo ou vara à noite? Pego duro logo cedo. Cascão, no Donos da Bola, rola muita notícia de primeira mão. Gostaria de trabalhar dando furo? Não. Obrigada. Valeu.